Continuando, irmãos, só ler um versículo para os irmãos que pode ser utilizado amanhã. Está lá. Glória a Jesus. Está em Tiago. Tiago capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esta é a sabedoria que nós devemos ter, tanto na nossa vida secular, mas também no assunto que nós estamos conversando hoje. Num lar dividido, a sabedoria tem que vir de Deus. Nessa lição, irmãos, eu vi muitos conselhos práticos, muitos comentaristas falando sobre conselhos práticos mediante a relação da mulher e a relação também do esposo mediante um lar dividido. São conselhos muito importantes, a revista vai falar também bastante disso, né? Sobre na criação dos filhos, sobre nos afazeres domésticos, né? Sobre, no caso do homem, ele manter aí a sua posição de homem, né? De cuidar da família, de cuidar do lar. Alguns comentaristas até entraram em detalhes, né? Do homem sempre manter uma boa postura, de cuidar das coisas que estão quebradas em casa, né? Até conselhos muito, muito diretos, né? Mas nem sempre esses conselhos vão atingir na totalidade a vida individual de cada um de nós, de cada um que vive essa situação. Mas o principal é tratarmos sempre com sabedoria, e a sabedoria que vem de Deus. Irmãos, mediante um lar dividido, como que nós vamos agir? E agora? O pastor até comentou na sua pré-aula, né, sobre não ser antissocial, né, pastor? Não ser antissocial, mas até que ponto vai a comunhão que nós vamos ter com esses familiares mediante as atividades cotidianas? Não ser antissocial, então, se tiver uma festa familiar, é importante estarmos lá. Mas se for uma festa de Cosme e Damião, e agora? Será que isto é uma boa atitude para um crente? Estar em um lugar onde vai ter adoração a outros deuses? Então, a nossa relação mediante um lar dividido, ela tem que ser até o ponto que não compromete a comunhão com Deus. Então, quando você está mediante uma situação entre os seus familiares e começa a ver que a coisa está partindo por um caminho difícil, então ali você com sabedoria, né? Então, foi muito bom estar aqui, foi muito bom ver vocês, né? Mas amanhã é um outro dia, eu tenho que ir para casa, não é? Isso em diversas situações. Já falei de festas idólatras. Às vezes eu já me deparei com essa situação. Estou na casa de um familiar, eu vou pôr um filme aqui para a gente ver, aí coloca um filme lá, o vampiro não sei de onde. Amanhece, entardece. Eu aprendi, irmãos, a fugir de toda a aparência do mal. Não sei se os irmãos também aprenderam isso. Amém. E eu trago isso na minha vida, né? Então, eu já vi casos de crentes, né, falarem para mim, né, até diáconos, não, eu vejo, mas eu sei que aquilo é tudo de mentira. Né? Ou alguns já falando assim, olha, eu sei, eu só vejo para ver como que é. Eu digo, olha, se você quer ver como é que é, pode ver, porque eu não vou estar aqui para ver não. Então não me interessa nada ver como é que é. Então eu já me deparei com certas situações, algumas em que eu ainda não tinha a sabedoria correta para agir, levantava e não vou ver isso não, e ia embora, né? Então, mas com o tempo nós vamos aprendendo, né? Alguns aprendem estudando e outros aprendem na pele, né? Pastor, aprender na pele é pior, é melhor aprender estudando. Então, nós devemos o que? Agir com sabedoria nessas situações, né? Também, irmãos, o que acontece na convivência de um lar, né, onde todos não professam a mesma fé? As conversas que não edificam. Então chega no meio familiar, né, e começa a falar de um, e fala da vida do outro, e fala mal da vida dele. Até eu vi um conselho, irmão, no esboço de um irmão, que eu achei muito interessante, né? O crente, ele quer ganhar sua esposa ou seu esposo.
Só que quando ele chega em casa, ele só fala mal da igreja. Ah, porque aquele pastor é isso, aquela irmã é aquilo, aquela irmã é daquele jeito. Olha, querida, olha, você precisa ver o que uma irmã fez. Então, ele não está ganhando a sua família, ele está afastando a sua família. Ele está afastando o seu ente querido da igreja. E isso não é agir com sabedoria. Então, eu lembrei disso agora, e isso é muito importante, irmãos, porque quando nós lutamos para ganhar os nossos familiares, nós lutamos mesmo, né? Nós lutamos mesmo. Inclusive, nós devemos o quê? Quando nós estamos aqui na escola dominical sobre os frutos do Espírito, né? E quando nós estamos sobre os frutos do Espírito, isso não me sai da memória, né? Olha, pelo menos uma lição em cada trimestre eu falo disso, que é para eu mesmo não esquecer. Que as nossas emoções e os desejos da nossa carne, eles têm que estar debaixo dos nossos pés, estar acima deles. Então, por mais que tenha aquela vontade, né, que vem lá de dentro de, eu quero dar só uma fofocadinha aqui com a minha família, só falar um pouquinho. 5 minutos. Se você quer ganhar a sua família, você tem que se controlar. Você tem que ser sábio. Porque senão, sabe o que a esposa vai dizer? Eu não vou para lá não. Lá está pior do que aqui. Mas nós que somos crentes, irmãos, quando nós vemos estas coisas, nós temos a sabedoria que vem de alto. Nós sabemos que isso já começou lá em Coríntios com Paulo. Nós sabemos que teve o partidarismo dentro da igreja. Nós sabemos que dentro da igreja tem oposição. Então nós lidamos melhor com isso. Mas aquele que não conhece a Cristo, ele não vai lidar. Ele vai encarar de uma forma diferente. Pastor Bispo. Sem palavras. É nas nossas atitudes. Irmãos, vamos ler rapidamente lá Efésios 5:8. Porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Andais como filhos da luz. Eu já comentei aqui numa outra aula com os irmãos que no meu trabalho eu tenho que estudar essa história de luz, né? Luz, cor, essas coisas, né? E se os irmãos pegarem uma câmera escura e acenderam um feixe de luz, onde tem aquela luz, a treva não resiste. Durante aquele espaço onde a luz atravessa aquela câmera, ali não tem trevas. Pode estar tudo em volta contaminado, mas naquele percurso só existe luz, porque a luz ela é superior às trevas. Então, quando nós, no nosso âmbito familiar, somos luz e praticantes da luz, pode ali no início ter muita oposição. E reclama de um lado e reclama de outro, mas ele também está exagerando. Mas vai chegar uma hora que todos vão ceder à luz, porque a luz é superior às trevas. Próximo slide aqui. O que a divisão espiritual também nos traz? Que nós devemos ter testemunho diante dos familiares, né? Então, nós já comentamos aqui, né? Aqui o Humberto, todo bonitinho, né? Sorridente, cumprimenta, a paz do Senhor, até um abraço. Mas chega lá em casa, será que é do mesmo jeito? Aqui eu falo irmã Josi, né? Chega lá na casa e falo, ô mulher, você já fez a minha janta que eu estou com fome? Né? O meu testemunho no meu lar, ele tem que ser o mesmo testemunho que eu tenho na igreja. Aleluia. Se eu digo que eu assumi o evangelho da verdade, então eu falo a verdade para meus filhos, eu falo a verdade para minha esposa, eu falo a verdade para o governo, eu não minto para o imposto de renda, eu falo a verdade no meu trabalho, eu não falo, olha, eu sou vendedor, eu tenho que ganhar o meu pão, então eu tenho que vender de qualquer jeito, não importa o que eu vou falar aqui. Vocês acham que os filhos não estão vendo? Vocês acham que a esposa não vê isso? Que o esposo não vê isso? Vê sim. E quando nós começamos, né, sempre praticamos a verdade, o cônjuge começa a olhar e falar, rapaz, mas tem alguma coisa diferente mesmo, hein? Está acontecendo alguma coisa diferente com ele. E é coisa boa. Porque ele está mais amoroso comigo, ele está cuidando melhor de mim, ele está mais calmo,
Ele está me dando mais atenção, não fica só lá na televisão. Tem alguma coisa nesse lugar. Eu quero experimentar também. Aleluia. Eu vou lá ver o que acontece ali. É aí que começa, irmão, você a ganhar a sua família, a você mudar a situação. E diante dessas perseguições, injúrias, nós devemos nos resignar. O que é isso? Não tem que entrar na onda. Se a onda é de acusação, fecha a sua boca. Não, mas espera aí, eles estão falando contra mim, eles estão mentindo sobre mim. Não fala nada. Era assim que Jesus agia. Vamos levar Romanos 12, 21? E depois Mateus 5, 11 e 12, irmãos. Vamos ler os dois. Bem rapidamente. O relógio parece Porque se Deus não poupou, Romanos 12, 21. porque se Deus não poupou os ramos naturais, Romanos 12, 21. A 12, deixe 21, vencer o mal, mas vence o mal com o bem. vencer o mal com o bem. Aí ficou difícil, hein? Não é bom pular essa parte, não? Vamos lá também Mateus 5, 11 e 12? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Primeiro, quando vos injuriarem pelo meu nome, né? Novamente nós vamos lembrar que eu tenho que fazer uma reflexão individual, se não é eu que estou causando essa confusão toda, né? Às vezes a oposição é falta de sabedoria minha mesmo. Mas pagar o mal com o bem, eu sempre lembro de José, né? Coitado de José. Vendido pela sua própria família, foi ali deixado, né? Como diz o provérbio, a Deus dará, né? O mundo fala muito isso, deixado, vendido como escravo. Que situação! José tinha tudo, né? Para a hora que ele vê os seus familiares ali, agora vocês vão ver. Foi Deus que me deu. Deus me deu a oportunidade, a chance, né? Agora, né? Quem ri por último, ri melhor. Ele não fez isso. Porque José era diferente. José era filho da luz. José praticava a luz. Por mais que isso seja difícil para o ser humano, para o ser humano salvo, aquele que invoca o nome do Senhor, até força para isso Deus dá. Até força para isso Deus dá, para que nós ajamos de maneira diferente, não pagar o mal com bem. Próximo slide, mano. Não, mal com mal. Mal com mal, Tem que perdão. pagar Pagar o mal com bem. Eu só dou um testemunho aqui, é Pois não. interessante. Numa das cidades que eu trabalhei, tinha um moço, não lembro, num culto de ano novo, passagem de ano. E ele foi dar o testemunho dele e ele disse assim, olha, hoje eu estou aqui, eu queria agradecer, minha mãe está aí. Agora, no ano novo passado, né, o ano que está acabando hoje, a minha família era toda de macumbeiros, só eu era crente. E eu vim para a igreja para o culto de passagem de ano. E quando eu cheguei à minha casa, todo alegre, contente, que eu tinha passado o ano na presença de Deus, fui desejar feliz ano novo para os meus parentes que estavam ali, fazendo aquela festança, aquela coisa. Aí ele voltou da igreja agora, tal. O feliz ano novo que ele recebeu foram que, a começar da mãe, os irmãos, todos atiraram vários pratos na cabeça dele, ele foi para o hospital, porque abriu tudo, né? E ele não reagiu, não fez nada. E ele falou assim, Jesus, eu só queria que no próximo ano, pelo menos a minha mãe estivesse passando o ano comigo na igreja. E no outro ano ele estava lá com a mãe que já tinha se convertido. Então é assim, não é fácil levar um monte de pratado na cabeça de feliz ano novo, não é? Mas ele fez o quê? Jesus
ensinou, não é? Pedro diz assim: quando o injuriavam, ele não injuriava. É difícil, eu sei que não é fácil, mas É o caminho. é o caminho. É o caminho. É o caminho que a palavra nos dá, né? Então, para finalizarmos, mediante a divisão espiritual no lar, o que ela demonstra também para cada servo? Que nós devemos sempre perdoar os familiares incrédulos. Eles fazem isso porque eles não estão na luz. Eles fazem isso porque eles precisam de Jesus. Eles fazem isso porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles fazem isso porque a condição que eles estão é diferente da nossa. Nós estamos aqui na escola dominical aprendendo como servir a Deus, como fazer a vontade de Deus, enquanto eles estão lá no mundo aprendendo aonde? Nas novelas. O que se aprende? A como trair, se aprende a como enganar, se aprende a como ser esperto, se aprende a como se vingar, não é verdade? Se aprende a como levar a melhor. Então, o mundo em que nós estamos nele, mas não somos dele, é diferente de quem está no mundo e é do mundo. Por isso nós temos que perdoar. E perdoar, irmãos, é um passo muito importante para que nós venhamos a agir com sabedoria, a não pagar o mal com o mal. Porque se nós não perdoamos, isso vai o quê? Vai impossibilitar a nós ganharmos os nossos familiares. Também jamais desistir de levá-los a Cristo. Vemos o próprio Jesus. Vamos ler lá Atos 1,14. Nós vimos aqui que a própria família de Cristo, ela se opôs. Ela tentou injuriar, tentou prender, mas será que Jesus agiu com mansidão? Será que Jesus não desistiu? Será que Jesus... Porque todas as atitudes que Jesus teve na terra, a família dele estava vendo. A integridade dele, a bondade dele, o modo como ele cuidava dos mais necessitados, o modo como ele se preocupava. Toda a sua família contemplava isso. Será que ele teve essa conduta? Teve algum ganho? Vamos ver lá, Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A sua família se converteu. A sua família aceitou o Evangelho. A sua família mudou de condição. Os seus irmãos escreveram até epístolas. O pastor comentou. Nós não lemos lá o livro de Tiago, não lemos lá o livro de Judas. Aquela família que queria prender o Filho de Deus. Como diz lá em Gênesis 50:20, né? Quando José diz que transformou a maldição em bênção. Isso sem palavras, sem esbravejar, sem brigar com todo mundo, mas com uma atitude, uma vida íntegra diante de Deus. Irmãos, por fim, esse último item aqui, o I, quase que boa parte da revista trata dele, né? E nós não falamos muito dele hoje. Por quê, irmãos? Nós vivemos uma situação difícil também em nossos dias, onde o homem está se esquecendo de que a família, ela é projeto de Deus, que a família é o lugar onde Deus manifesta a sua comunhão e a sua presença e fala com o homem, e o homem está tratando a família de qualquer jeito. O homem está tratando a família, estou generalizando, irmãos, inclusive os crentes, muitos crentes, como algo banal. E a família começa onde? Com o casamento. Pode falar, pastor. Lá em Suzano, 15 dias atrás, a irmã, nós temos um grupo de professoras que cuida das crianças até 10 anos. E tem uma sala separada. E ela começou a notar que as crianças mudaram de comportamento. E ela começou a interrogar alguma coisa as crianças. E elas falaram, algumas delas falaram, nosso pai briga muito um com o outro. E nós estamos ficando perturbados. Não estamos tendo mais vontade de ir à igreja cultuar o nosso Deus.
E o pastor deu oportunidade para a irmã e ela falou 40 minutos. Quem pregou foi aquela irmã. E o poder de Deus caiu. Diz: pais e mães, mudem de comportamento nos vossos lares. Cadê o culto doméstico que não se faz mais nos lares? Não se conversa mais com as crianças sobre a palavra de Deus, e os vossos filhos estão mudando de comportamento. E falou sobre o índice de filhos de crente nas nossas penitenciárias. E aí por diante. E aí está o comportamento da família, principalmente dos pais com a família em casa. É muito importante. Considerando isso que o pastor falou, tem uma coisa que eu não consigo entender, irmãos. Por que eu ganhar a amizade, o sorriso, o abraço, ganhar, né, o estímulo, ganhar o companheirismo, mesmo de um irmão na igreja? Entenda o que eu vou dizer, mesmo de um irmão na igreja, e eu não querer ganhar isso da minha esposa e dos meus filhos? Por quê? É uma pergunta difícil de se responder. Porque muitas vezes se engaja tanto em ter a aceitação dos que estão de fora e pouco se preocupa com os que estão de dentro. Por isso que está nessa situação, viu, pastor? Essa situação tão difícil. Mas o que eu ia falar aqui para os irmãos é que, por ser instituição de Deus, muitos hoje têm procurado desculpas para pôr fim àquilo que Deus criou. Então, irmãos, eu sei que há muita divergência quanto a isso, mesmo em meio às denominações evangélicas. Mas o próprio Jesus disse que Deus uniu, o homem não separe. Os irmãos vão possivelmente ter esse tipo de questão amanhã na escola dominical. Mas o casamento é instituição de Deus, e até que a morte os separe. Irmão, Claro, é bom lembrar, porque certamente essa pergunta virá à tona na leitura de hoje. O apóstolo fala de alguém que aceita Cristo e o seu cônjuge Isso. o abandona por isso. Eu já tratei casos assim. Então o descrente diz ao seu cônjuge: você escolhe ou a igreja ou eu. Quando ele opta pela igreja, essa pessoa vai embora. No caso dele, o apóstolo Paulo permite, se caso ele vai embora, o irmão está livre. Ou a irmã está livre. Porque quem rompeu o laço matrimonial, quem quebrou a aliança, somente pelo fato da pessoa ser cristão, foi o outro. Desde que não haja um outro motivo que cause a separação. Se for somente pelo fato da pessoa querer ser crente. Não aquele crente chato. Às vezes eu converso com alguém sobre isso. A mulher fica no ouvido do marido: você aceitou, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, nunca vai ganhar ele. Ela vai irritar. Não está vindo sabedoria, né? Pelo contrário, está irritando. Você é incrédulo, você vai para o inferno, você é endemoniado. Ou ele fazer com a mulher a mesma coisa. Então ele vai lá, a gente vê com essa mulher, vai embora. Então ela causou com separação. Aí não é Jesus o culpado. A culpa foi dela. Mas pelo simples fato de ser uma cristã, cumprindo fielmente seus deveres como mulher, como esposa, como dona do lar. E ele der a opção por questão religiosa, então ela está livre, deixa ele livre. E ela tem até o direito de contrair novas núpcias por isso. Temos até uma pergunta aqui, pastor, sobre isso, que até o irmão perguntou o seguinte: se podia falar sobre, né, a santificação dos cônjuges, né? Porque a leitura bíblica em classe fala sobre isso, né? Que no versículo 14 diz assim, eu vou ler, tá, irmãos? 14 e 15. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparta-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O irmão até pergunta o que é essa santificação. O comentarista até diz na revista que essa santificação não é para a salvação. É porque o seu cônjuge que não é crente, ele não se torna imundo. O irmão por não ser comentou
também comentou sobre isso na leitura diária, no esboço, isso. Que ele não se torna imundo perante ele, mas sim ele se torna santificado. Por quê? Para que eles não venham a se separar, né? Porque só porque um aceitou o evangelho e o outro não, isso não era um pretexto para que houvesse o quê? O divórcio, o repúdio, né? Essa santificação, que o pastor Carlos comentou bem, o comentarista também, eu acho que pode ser até ampliada. Não quer dizer uma santificação no espírito para a salvação. Sim, não espiritual. Quer dizer que essa pessoa que está no lar abençoada, porque um membro da família é crente, a bênção de Deus está no lar. Está no lar. E estando no lar, todos os que estão no lar participam desta bênção. Então, vamos usar uma comparação. Um homem ímpio que está no mundo, chega em casa bêbado, drogado, violento, trai a esposa, e tudo quanto é normal no mundo. Ele aceita Cristo, torna-se um cristão. Ele chega em casa, ele não é agressivo, chega sóbrio, trata a esposa e os filhos bem, deixa de trair a esposa, passa a ser fiel, passa a dar uma melhor assistência ao lar. Isso é bênção. A família toda vai ser abençoada por isso. E vice-versa a mulher. Se ela aceita Cristo, então ela ser uma mãe mais zelosa, mais amorosa, a família por isso é abençoada. Agora, irmão, é bom também lembrar, o irmão Canamupas falou no esboço dele, não sei se o comentarista também não se foi só no esboço, não, se está no comentário também, que alguém acha uma desculpa para não cumprir os deveres do lar, dizendo que é porque eu cumpro o capataz, tem que ir na igreja, tem que estudar a palavra, e deixa os seus deveres do lar. Isso não está. Alguém pediu oração, não sei se foi aqui, não sei se foi no culto, alguém pediu oração por um homem que aceitou Jesus, e a mulher disse que era bem melhor ele antes de ser crente do que depois. Por quê? Ele agora disse que o tempo dele agora é para ler a Bíblia e orar, que Deus ia mandar a comida que precisava, Deus ia pagar as contas dele, e ele passou o tempo dele. Trazer ele para a escola dominical. Trazendo para a escola dominical. Então, irmãos, a família é a instituição de Deus. E nós devemos zelar pela família, zelar pela nossa comunhão no lar. Pode falar, irmão. Tem uma pergunta dos internautas? Temos uma pergunta aqui. Davi, ele está perguntando assim: se uma esposa evangélica ou cristã que crê em Jesus proceder em um relacionamento sexual com o marido da maneira dele, ela deve fazer a relação sexual da maneira dele ou ela deve mudar o seu comportamento? Então é aquele caso que nós tínhamos falado, né? Irmãos, vão existir diversas situações que podem surgir na relação marido e mulher quando um não professa da mesma fé, um não é cristão. Então, o que deve ser colocado em pauta nesse sentido? Se não vai afetar a comunhão com Deus, se não é contrário à palavra de Deus. Eu até imagino pela pergunta em que sentido que possa ser, né? Mas aí quando vai contra a palavra de Deus, aí não tem jeito. Agora eu vou explicar o que é que vai contra, porque o internauta pode ser que ele fique com essa dúvida. O que vai contra? O que é que vai contra? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Desde que seja um relacionamento contrário que a Bíblia ensina, não é? Relacionamento, no caso ela perguntou da parte sexual, né? Entre marido e mulher. Então, aquilo que vai contra, né, a santidade, que vai contra os preceitos bíblicos, a relação sexual sadia, né? Então até aí não tem problema. Sexo anal não pode. É isso. Eu não estava querendo falar isso, mas sexo anal é contra a palavra de Deus. Outra coisa, filmes pornográficos, né? Às vezes o casal anteriormente tinha o costume de assistir filmes pornográficos, né? Então, exatamente. Então, se ela se converteu a Cristo, ela não pode mais contemplar esse tipo de coisa. Então, mas tudo com sabedoria. Irmão, dá licença. Claro. Aí também é um detalhe importante. Eu tenho feito muito de encontro de casais, a gente encontra muito problema dessa natureza. A mulher é crente, fala, agora eu sou crente, agora meu corpo é santo,
Então fala que tem que fazer no escuro, de roupa, etc. O marido não vai aceitar. Uma senhora me chamou e disse, pastor, eu sou casado há 50 anos. Meu marido me trocou por outra. Eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. Como que são as suas relações íntimas? Ah, pastor, eu sou crente, eu apago a luz e de roupa. Ele achou que vai com a luz acesa e sem roupa, ele preferiu. Não é difícil? Então não confunda a santidade com falsa modéstia, com hipocrisia. Quando a Bíblia diz que torna-se os dois uma só carne, não tem segredo. A única coisa que é vedado pela palavra de Deus é o sexo anal. Esse é vedado, e temos até um médico aí que pode nos ajudar, que isso faz mal, inclusive é risco para a saúde, não é isso mesmo? Pode provocar problemas de saúde. Se eu falar isso, acho que vai ter gente me processando. Toda vez que eu falo que Não, uma psicóloga lá no Rio de Janeiro, ela estava tratando de pessoas que procuravam ela. Uma presbiteriana, por sinal. As pessoas procuravam ela para que ela ajudasse a eles desistirem do homossexualismo. Ela não levava ninguém pela orelha, as pessoas procuravam ela com esse sentido. Ela começou a trabalhar nessas pessoas, pronto, estão caindo. Arrumou encrenca. Só que aí, nós estamos falando, não é questão homossexual, né? Inclusive um comportamento promíscuo também, né, pastor? Então, tem casais indo para sex shop, né? Não, para um casal cristão, acho que isso nem se nomeia, né? Porque tem um caso, até um dia desse, eu assisti naquele Veja Só, uma discussão, quando a mulher é crente, o marido quer que ela o acompanhe numa festa de arromba. Exatamente. Numa balada. Claro, para ela não convém, ela é uma senhora de Deus, não vá. Uma certa mãe me procurou, dizendo que o marido não crente exigia dela sexo anal, e que se ela não concordasse, ele procurava outra. E ela disse, pastor, o que eu faço? A irmã diga para ele que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Como mulher de forma natural, a irmã tem imenso prazer. Passou disso, não. Quer procurar outra, procure. E a irmã vai nos pés de Jesus e ora que Deus cuida e não vai permitir que isso aconteça. É hora de confiar em Deus. Buscar a sabedoria do alto, né, pastor? E clamar, como nós já falamos aqui, né? Irmãos, nosso tempo já terminou, né? Queria agradecer aí a atenção dos internautas, dos irmãos aqui no estudo. E o que nós podemos levar nessa lição é não desistir. Se nós estamos sobre um lar dividido, mantenhamos a nossa postura cristã, invoquemos o nome do Senhor, clamemos a Deus, oremos a Deus para nos ajudar, para guiar a situação, e que com Jesus tudo tem solução, inclusive um lar dividido, né? Agradeço a atenção dos irmãos. Amém.